Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje iremos analisar o estilo de boxe Peekaboo e como ele pode ser usado contra pessoas altas e no mundo real. Durante séculos, o combate foi entendido de forma simples. Quem é maior, mais alto e com maior alcance, leva vantagem. Em praticamente todas as culturas de luta, a lógica sempre foi a mesma. Distância é poder, alcance é domínio, altura é vantagem. No ringue, na rua ou no campo de batalha, quem consegue atingir o outro sem ser atingido dita o ritmo da luta. Mas como toda verdade absoluta, essa também foi desafiada. Em algum momento da história do boxe, surgiu um estilo que parecia ir contra toda essa lógica. Um estilo que não respeitava o alcance do adversário, que não aceitava lutar à distância e que transformava a pressão constante em arma. Um estilo que não pedia espaço, ele tomava. Esse estilo ficou conhecido como Peekaboo. Para muitos, o Peekaboo é apenas a imagem de Mike Tyson avançando como uma força da natureza, mãos coladas ao rosto, cabeça em movimento, golpes curtos e devastadores. Mas essa visão é superficial. O Peekaboo nunca foi apenas sobre socos. Ele sempre foi sobre princípios. E princípios, quando bem compreendidos, sobrevivem fora do ringue. A pergunta que quase ninguém faz é: o que acontece quando tiramos o Peekaboo do boxe esportivo e colocamos no mundo real? Um mundo onde existem chutes, quedas, clinch, agarrões, desníveis, paredes, múltiplas ameaças e zero regras. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. O Peekaboo nasceu da mente de Cans D'Amato, um treinador que entendia algo fundamental sobre combate: o medo. Para D'Amato, a luta não começava no corpo, mas na mente. O Peekaboo foi criado para gerar pressão psicológica constante, quebrar a confiança do oponente e forçá-lo ao erro. A guarda alta não era passividade, era convite. O movimento de cabeça não era defesa, era provocação. O avanço constante não era imprudência, era estratégia. Contra adversários altos, o Peekaboo se mostrou especialmente eficaz porque atacava exatamente o ponto onde esses lutadores se sentem mais confortáveis: a distância. Lutadores altos gostam de controlar o espaço, usar o jab, manter o outro longe. O Peekaboo simplesmente ignora essa preferência. Ele aceita apanhar nos braços para não apanhar na cabeça. Ele aceita pressão para não dar espaço. Ele transforma cada erro do adversário em uma abertura violenta. Mas no mundo real, distância não é controlada apenas com socos. Essa é a primeira grande ruptura entre o boxe esportivo e o combate real. Fora do ringue, o corpo humano não ataca apenas com as mãos. Ele usa pernas, ombros, quadris, peso corporal e impulso bruto. E é aqui que muitos estilos falham quando são tirados do ambiente esportivo. Chutes entram em cena imediatamente. Um chute frontal pode interromper avanço. Um chute baixo pode destruir mobilidade. Um chute lateral pode empurrar, desequilibrar e criar espaço novamente. Quem tenta avançar de forma previsível, com postura alta demais ou base fraca, vira alvo fácil. No mundo real, um único chute mal absorvido pode encerrar o confronto antes mesmo que ele comece. Mas o problema não para nos chutes. Quando a distância começa a desaparecer, o combate muda de natureza. Braços deixam de trocar golpes limpos e passam a se chocar. Ombros batem. Cabeças se aproximam. O instinto humano entra em ação, e o que surge não é uma troca técnica de socos, mas agarres desorganizados, empurrões, tentativas desesperadas de controle. É nesse momento que muitas pessoas percebem tarde demais que nunca treinaram para o contato real. Porque no mundo real, quando alguém se sente ameaçado, ele não pensa em combinações. Ele agarra, ele puxa, ele tenta derrubar. As quedas surgem quase sempre dessa confusão. Não como técnicas limpas de wrestling, mas como colapsos de equilíbrio. Um empurrão mal absorvido. Um tropeço. Um puxão de camisa. Um corpo jogando peso para frente. E no chão, a realidade muda completamente. O ambiente vira inimigo. O impacto machuca. O risco se multiplica. É aqui que o Peekaboo, se entendido apenas como um estilo de boxe, encontra seu maior limite. Porque ele não foi criado para chutes, não foi criado para clinch prolongado, não foi criado para quedas ou solo. Quem ignora isso cria uma falsa sensação de segurança, e no combate real, ilusões cobram um preço alto. Por isso, falar de Peekaboo no mundo real exige maturidade marcial. Exige entender que estamos lidando com um ambiente caótico, imprevisível e sem regras. E exige, acima de tudo, abandonar a ideia de que forma é mais importante que princípio. A adaptação começa no entendimento do princípio, não da forma. O princípio do Peekaboo não é andar com as mãos na frente do rosto. O princípio é fechar distância de forma protegida. E chutes precisam de espaço para gerar força.
Quanto mais perto você está, menos eficientes eles se tornam. Por isso, no mundo real, o Peekaboo precisa ser combinado com um ajuste fundamental de postura. O centro de gravidade deve estar mais baixo, os joelhos levemente flexionados, o tronco pronto para absorver impacto. A entrada não pode ser longa nem previsível. Ela precisa ser curta, explosiva e consciente. O famoso bob and weave, escapar de socos passando por baixo e saindo em ângulo, tão associado ao desvio de socos, ganha uma nova função aqui. Ele não serve apenas para escapar de golpes de mão, mas para alterar o nível do corpo, sair da linha de chutes altos e diminuir a eficácia de chutes frontais. Ao mover a cabeça e o tronco, o praticante reduz as opções do adversário e força decisões rápidas. No combate real, quem decide rápido geralmente decide mal. Quando a distância é fechada, o Peekaboo entra em seu território natural. Curta distância, pressão, caos controlado. Mas aqui ele precisa evoluir. Entrar e apenas trocar golpes é ilusão. No mundo real, ao entrar, o clinch é inevitável. Braços se chocam, corpos colidem, equilíbrio se torna disputado. A guarda alta deixa de ser apenas proteção e passa a ser controle. Mãos empurram ombros, travam braços, direcionam a cabeça do oponente. O Peekaboo não termina na entrada. Ele começa ali. Quem entra e para vira alvo. Quem entra e controla assume vantagem. No clinch, a pressão constante se transforma em domínio posicional. Um oponente pressionado contra uma parede perde opções. Um oponente com a cabeça controlada perde orientação. Um oponente com os braços ocupados perde capacidade de aplicar quedas eficientes. É preciso ser honesto. O Peekaboo não foi criado para defender o wrestling. Ele não ensina sprawl, não ensina defesa técnica de double leg, não prepara para a luta no solo. Mas a postura compacta, o quadril mais baixo e a pressão constante reduzem alavancas e dificultam entradas limpas. Muitas quedas acontecem na hesitação, e o Peekaboo elimina a hesitação. No mundo real, defesa de quedas não é apenas técnica. É posicionamento, ambiente e consciência. Usar paredes, carros, obstáculos e terrenos irregulares faz parte da adaptação marcial. O Peekaboo não cria espaço. Ele remove espaço. Quando retiramos as luvas, o Peekaboo muda drasticamente de natureza. E essa é uma verdade que quase ninguém gosta de encarar. As luvas não servem apenas para proteger o adversário. Elas protegem principalmente as mãos de quem ataca. Sem elas, cada golpe precisa ser pensado, calculado e direcionado com muito mais consciência. No boxe esportivo, a guarda Peekaboo permite absorver impactos nos antebraços e nas luvas, criando uma falsa sensação de segurança. Sem luvas, essa mesma guarda precisa ser mais ativa. Antebraços deixam de ser apenas escudos e passam a ser superfícies de desvio. Bloquear seco se torna arriscado. O foco passa a ser redirecionar, amortecer e fechar linhas, não simplesmente resistir. Os golpes também mudam. Socos longos e amplos, tão comuns no boxe, tornam-se perigosos para quem ataca. Um direto mal encaixado no crânio pode fraturar ossos da mão. Por isso, o Peekaboo sem luvas prioriza golpes curtos, compactos e estruturais. Socos em ângulo, golpes em alvos mais macios, ataques ao corpo, clavícula, mandíbula em diagonal e regiões que não exigem impacto direto osso contra osso. O famoso avanço agressivo do Peekaboo não desaparece, mas ele se torna mais inteligente. Entrar sem luvas exige fechar distância com ainda mais precisão. Cada passo precisa reduzir risco, não aumentá-lo. O movimento de cabeça ganha importância vital, porque sem luvas, ser atingido limpo muda tudo. Um único golpe bem encaixado pode encerrar o confronto. Outra mudança crucial está na mão aberta. No mundo real, a mão não precisa permanecer fechada o tempo todo. O Peekaboo sem luvas permite alternar entre punho fechado e mão aberta, usando empurrões, controles no rosto, pressão no pescoço, desvios e enquadramentos. Isso amplia o repertório sem comprometer a estrutura defensiva. O clinch se torna ainda mais relevante. Sem luvas, a curta distância é menos sobre volume e mais sobre controle. Cabeça, ombros e antebraços entram em jogo. Golpes curtos podem existir, mas o verdadeiro domínio vem do posicionamento, do desequilíbrio e da pressão constante. Quem controla a cabeça controla o corpo. E quem controla o corpo decide o desfecho. Sem luvas, o Peekaboo deixa de ser um estilo de trocação contínua e se transforma em um sistema de entrada segura, pressão inteligente e finalização rápida. Ele não busca vencer por pontos. Ele busca resolver o confronto com o menor risco possível. E isso exige maturidade marcial. Porque sem luvas, não há margem para erro. Não há rounds. Não há árbitro. O Peekaboo, quando despido de sua estética esportiva, revela sua essência mais crua: avançar protegido, causar dano com inteligência e sair inteiro. Mas nenhum estilo sobrevive sozinho fora do ambiente para o qual foi criado. O maior erro marcial é acreditar em soluções únicas.
O Peekaboo é uma ferramenta poderosa, mas incompleta. Ele precisa ser integrado. Precisa conversar com noções básicas de clinch, defesa de quedas e consciência situacional. Treinar essa adaptação não significa abandonar o boxe. Significa expandi-lo. Boxe sombra deixa de ser apenas estético e passa a simular entradas reais. Trabalho de pés incorpora um controle de braço. O treino deixa de ser bonito e passa a ser funcional. E aqui entra o fator emocional. O Peekaboo exige coragem. Exige aceitar desconforto. Exige avançar quando o instinto manda recuar. Muitas lutas são decididas antes do primeiro golpe, quando alguém percebe que o outro não vai parar. O Peekaboo ensina a não negociar espaço. Ensina a não lutar no jogo do outro. Ensina a transformar desvantagem aparente em pressão constante. Mas também ensina a humildade. Porque nenhum sistema é completo. Nenhum estilo é absoluto. O verdadeiro artista marcial entende princípios, não apenas formas. Quando você compreende o Peekaboo dessa maneira, ele deixa de ser apenas um estilo de boxe famoso e se transforma em uma filosofia de combate adaptável. Uma filosofia que respeita o caos do mundo real, sem ilusões esportivas. No final, a grande lição é simples. Combate não é sobre altura, força ou alcance isoladamente. É sobre controle de distância, controle emocional e adaptação. E agora eu te pergunto, você concorda com essa análise? O que você modificaria nessa adaptação do Peekaboo para o mundo real? Você acrescentaria defesas específicas contra quedas ou chutes? Você acredita que o Peekaboo pode funcionar fora do boxe ou acha que ele precisa ser completamente transformado? Deixe sua visão nos comentários. Porque no mundo marcial, o debate também faz parte do treinamento. Até o próximo vídeo.